Bom dia, caríssimos. Vamos dar prosseguimento ao nosso retiro espiritual de Carnaval primeiro. Tá? Tenho a honra de apresentar aqui para vocês, é uma figura conhecida já na comunidade do Mendanha, na minha caminhada, em especial no meu crisma, ele participou, ele fez parte disso que eu me tornei hoje. Espero que esteja correspondendo um pouquinho da expectativa que eu tinha na época. E agora tenho a oportunidade de ouvir mais um pouco e crescer mais um pouquinho com sua palavra. Dionísio Oliveira, coordenador arquidiocesano do Ministério da Pregação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e de Santo Antônio, no Bangu. Então, com muita alegria, vamos receber o nosso palestrante, o nosso primeiro palestrante de hoje. Dionísio, por favor. Uma salva de palmas. Gente, bom dia. Bom dia. Pode sentar, pode ficar à vontade. Só da gente parar um pouquinho, enquanto as pessoas estão pulando lá fora, só essa pausa que a gente faz, já ajuda. Precisa de pessoas no mundo que aprendam a silenciar, a parar um pouquinho a sua agitação, a sua correria. Já valeu a gente estar paradinho aqui hoje. Se ficasse assim, tá bom. Tá bom. Tá fazendo diferença. O mundo precisa disso. De pessoas que busquem a presença de Deus. É difícil buscar uma agitação. A gente podia falar, mas e a presença de Deus? É disso que a gente vai falar. É difícil buscar a presença de Deus na agitação, na correria. No barulho. Buscar a presença de Deus é algo sagrado, assim, de parar com essa vida. A gente não quer se encontrar com Ele. O dia que a gente vai encontrar. Porque se a gente se encontrar com Ele, Ele questiona essa vida. Encontrar com Ele faz a gente refletir. A gente quer. Pudesse deixar, deixar. Então a gente vai ver um pouquinho do que a nossa vida gira em torno, um pouco das coisas que vão acontecendo, que afasta a gente da presença de Deus. Às vezes a gente nem percebe, a gente vai saindo da presença de Deus. Nós cristãos, dá para pular, dá para se alegrar, dá para se divertir, mas como é que fica a presença de Deus? Tem uma canção que dá para a gente cantar ela hoje juntos, pegar o trecho dela, trabalhar em oração, pegar o refrão dela e trazer para nossas reflexões, nosso partido. Ela fala que Jesus é o centro. Como é que fica, né? A canção fala aquilo que a Bíblia diz. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Vamos partilhar, ver alguns trechos na Bíblia em relação a isso. É como se a gente estivesse deixando as outras coisas distrair a gente.
5 minutos, em uma hora, fazendo um trabalho de evangelizar e ensinar outras pessoas a crescerem também nesse carisma, nesse dom de pregar a palavra. Essa tem sido a minha missão, assim, meu carisma, o tempo que eu estou aí à frente desse trabalho maravilhoso. Romanos, capítulo 5. Sem a Bíblia não vai nada, não? Como é que a gente vai falar dessas coisas todas sem a Bíblia? Romanos, capítulo 5. Se você não viu, você acompanha com quem está aí pertinho, não tem problema, tá? Acompanha com quem está aí pertinho de você. A canção diz assim, vocês conhecem, o trechinho dela diz assim: Tu és o Senhor. O tema que
somos cristãos diferentes, todo mundo percebe, todo mundo começa a notar. Se tivermos essa comunhão com Ele, essa intimidade, todo mundo nota. Só pode ser dessa região, não sei. Não? As pessoas vão olhar, mas vão sentir a característica da paróquia, a intimidade com Jesus, o Senhor que traz a paz, faz a pessoa ser pacífica e promotora da paz. A gente começa a investir naquilo, aquilo começa a ser tão nosso, tão nós, que a gente transmite. Interessante isso que São Paulo destaca aqui nós Romanos, porque foi uma descoberta que ele fez em Jesus. Na verdade, o apóstolo, o discípulo, vai fazendo descobertas em Jesus Cristo, que ele vai trazendo a vida dele. E começa a carregar aquelas marcas, né? Aquela semelhança com Cristo nele, na pessoa dele. Versículo 3, vamos ler junto? Não só isso, mas nos gloriamos até também, né? Também o que vier aí de diferente, nós começamos a lidar, entre aspas, numa boa. Vai surgindo, nós somos tão de Deus, tão da paz, tão de Jesus Cristo como centro, que a gente começa a entender que o mundo é contrário a tudo isso. O mundo está contrário, o mundo não quer saber disso. Nós temos o retiro de carnaval, o retiro de Alagoas, aquela região ali. É quase que não se agora. Nosso retiro é quase que não se agora. Deus nos colocou num local onde a nossa convivência ali é com pessoas que às vezes dormem ali e acordam no retiro. Bebeu, caiu e do nada ela acorda e a gente passando e ela acaba entrando e participa. Tem testemunho de gente que dormiu ali, da noitada, e acordou, viu todo mundo entrou. E do nada experimenta Jesus Cristo em vida. A gente vai colhendo os testemunhos, né? Para estar anunciando para os outros irmãos. São Paulo está fazendo um pouco mais aqui um resumo daquilo que a gente chama de o mistério da salvação. São Paulo está mostrando para nós um resumo, né, em 5 versículos, do que é o mistério da salvação. O que é, na verdade, que Deus sonhava com essa história de salvar a gente. Vamos ver mais um pouquinho. Então, não só nos gloriamos disso, mas nos gloriamos das tribulações. Continua. Pois sabemos, a tribulação produz, todo mundo vai notar no povo da sarinha, paciência. Olha aí. E agora? Tem a resposta, né? Vamos perceber em nós paciência. Tão envolvidos com Jesus Cristo, tão comprometidos com a vida dele, que vai notando e percebendo, as pessoas vão notando, percebendo na gente, nossa, como é que o fulano consegue? Como é que consegue? Deve morar naquele lado lá. Esse povo deve ser de lá. Entende? Vai ficando parecido, vai ficando próximo ao sentimento de Cristo. Entra nesse mistério. Vai ficando bem próximo ao sentir de Cristo, né? Aos pensamentos do Cristo, às atitudes do Senhor. Que bom a gente parar um pouquinho nessa hora para pensar melhor nisso. Se a gente estivesse por aí na agitação, a gente não teria pensado nisso. Tenho certeza, não estaria aqui. É preciso buscar presença de Deus. Quero que seja o centro da minha vida. Eu posso até não colocar ele no centro, mas ele é já. Independente do Pai, colocou Jesus no centro. Sou eu que preciso buscar a presença dele e viver como
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa obra que o Pai sonhou, envia Jesus que diz sim, acontece em nós pela ação do Espírito Santo. A obra do Pai perfeita. O projeto do Pai, o plano de salvação, Jesus. Como que ele acontece em nós pela ação do Espírito Santo. Ele trouxe a gente para sentar aqui agora e partilhar essas coisas. O Espírito Santo tem, né, esse jeitinho de atrair a gente para Jesus Cristo. Ele convence a gente de ficar com Jesus. Ele traz, ele se afasta, ele traz a gente para Jesus. Então é um trabalho lindo, né? Se fosse parar para refletir, nossa, a gente fica doido. Se fosse parar para falar sobre essas coisas. Teologia pura, profunda, né? A obra do Pai, o plano que o Pai sonhou, planejou, pensou Jesus, um plano, né? O centro do plano do Pai. E tem ele que nos atrai, né? Nos convoca para Jesus e nos faz apaixonados por ele, né? De tantas outras canções, né? Ele está em tua presença, né? Ele atrai a gente para Jesus Cristo. Ele faz com que a gente busque a presença de Jesus Cristo. Ele não deixa a gente descansar, ele não quer que a gente se distraia e se perca. Esse é o plano dele. Um plano lindo de amor do Pai, um plano de salvação, um projeto de vida nova, de vida, né, profunda em Jesus Cristo. Tudo bem até aqui? Até aí tudo calmo, vai deixar por aí, vai deixar que eu quero. Obrigado. Tudo bem até aí? 5 versículos só. Um pouquinho do que é vontade de Deus para a gente. Paradinhos aí, pensando nas coisas do reino. Não precisa ir longe de muita coisa, não. 5 primeiros versículos, nossa partida, carta aos Romanos, uma comunidade que foi de Pedro, né? Então Paulo está escrevendo para uma comunidade de Pedro, para aquela igreja que estava sediada em Roma. Né? Carta do Senhor, Paulo aos Romanos. Discípulos de um outro apóstolo, orientados por um outro apóstolo. Igreja em comunhão. Né? Paulo que vai para longe, enquanto Pedro sustenta, mantém a igreja. Então a carta de São Paulo aos Romanos. Orientação para a igreja. O povo da intimidade de Paulo com Jesus, ele está
Eu tenho alguém que é meu Senhor, meu Salvador, meu Mestre. Preciso voltar para Ele. Você imagina logo um exemplo longe, distante, mas um exemplo. É como se fôssemos um astronauta e tivéssemos o centro da Terra. A gente sabe que tudo é gravidade em torno do centro, não é, mãe? Jogou uma pedrinha para o alto, ela volta. Não é assim? Se não estiver aqui pulando, ela voa, você vai perceber que já pular. Se não estivesse pulando, a gravidade faz o que com a gente? Então, centro da Terra. Você entende o que o Espírito Santo faz em relação a Jesus com a gente? Jesus é o centro. Ele nos atrai para o centro. Eu posso até tentar viver outra vida, me afastar, fazer diferente, mas eu não me encontro, eu não me realizo. Eu preciso ter o centro, eu preciso estar na presença. Então eu vou tentar fugir para me divertir lá fora, me alegrar, viver momentos longe de Jesus. Não é assim? Eu vou tentar me realizar e ser feliz de outro jeito, mas o Espírito Santo vai me incomodar e me atrair para o centro. Na verdade, o que ele quer é isso, que eu me apaixone por Jesus Cristo. Parte de uma decisão e do trabalho do Pai. Partiu de Deus, do coração de Deus, do Pai. Um projeto, um plano. Jesus Cristo.
está pertinho de você, meu irmão, o que acontece quando você se afasta? Pode perguntar aí, quem está perto aí. Quem se vê, se pergunta. O que acontece quando você se afasta? Meu Deus do céu. Se a gente fosse abrir aqui e dar o microfone para a pessoa falar quando ela se afastou, o que foi que aconteceu? Nossa! Tem que fechar a igreja aqui, a gente passa a noite aqui falando. Das vezes que a gente saiu desse plano do Pai. Não? Jesus é o centro. A gente se afastou para viver uma vida diferente. Longe do centro. Do nosso jeito. Não é assim? Meu filho está com 2 anos e meio. De vez em quando ele se arrisca. Não é assim? Ele vê o portão aberto lá. A missa já acabou, papai. Deixa ele deslanche. Eu sei, já está me mostrando ele lá na frente, já está me mostrando. Como pai, eu sei, ele está tomando a identidade, a personalidade dele, ele está começando a descoberta dele. Mas vai distante ali, ele quer saber que está parado lá nos amigos, vai sair daqui a pouco, ele quer saber, eu falo, você está abandonando. Como é que é a gente quando vai longe? Meu Deus do céu. Ele já acha que aquele cachorro está lá, pegou o cachorrinho que ele tem lá, não morde, não faz mal, né? Já quer brincar. Eu vou fazer carinho. Resolve. A gente longe do centro, como é que é, gente? Partilhando entre nós. Não para de pedir falar essas coisas, não é a gente que está querendo mostrar, não. Uma partilha entre nós, porque a gente está reconhecendo, não tem como. Se eu me afasto, quem já quebrou a cara quando se afastou? Quem não olha, quebrando a cara, foi longe. E ainda correndo risco. Ainda correndo risco de saber isso aqui e não colocar em prática. Aí piorou, aí a gente vai longe mesmo. Só sabemos, gente, por alto, ouvimos falando de, mas não vivemos, né? Não trazemos para a nossa vida. Como é que foi a vida aí quando a gente foi longe? Meu Deus do céu. Com a nossa teimosia. Tem alguém aqui que é teimoso, já foi, né? Meu Deus. Olha! Vai falar alto, aquela coisa de sair. Você está falando, quem já às vezes saiu, está estando com Jesus, é luta diária, luta constante, porque o inimigo nos rodeia dia, minutos, horas. Então, se a gente vacilar um pouquinho, a gente, em todo momento, é coisa muito forte. Vou pegar esse gancho. Tá bom, valeu. Boa, boa, bem lembrado, né? Com ele já é difícil. Com ele já. Com ele o inimigo já tenta tirar. Tá. Acabou de confessar, vou dar um exemplo. Acabou de confessar, né? Sair dali, o diabo espera, é o dom dele. O dom dele é paciência. Você acabou de ir num lugar e tá forte? Tá legal. Vou esperar ali 2, 3 dias, uma semana. Ele espera. Não. Ele sai todo animado na confusão, todo bobo, consegui. Nossa, o padre me atendeu. Uma vez eu confessei andando, o padre estava com pressa, né? Confessei andando. Ah, você morreu. Eu falei. Ele parou, ele parou, meu Deus do céu. Eu confessei andando. Não tem jeito. Está arrependido. Vai ficar tudo na minha resposta, né? Vou cuidar dos anos abençoados. Assim, então, se com Jesus está nessa luta, a gente já sai da confissão, já sai com medo de Deus. Quanto tempo será que eu aguento? O inimigo já fica ali. Obrigado, é isso mesmo, né? Mas imagina decidir viver longe. Imagina eu permitir entrar um monte de coisa que me afaste do centro. Eu permiti. Ou eu ir buscar essas coisas. É disso que a gente está falando. Como é que eu vou conseguir ter presença de Deus num lugar que não favorece? Se eu estou buscando a presença, eu estou indo num lugar que não me ajuda a ter presença de Deus, de centro, de Jesus Cristo, centro
sempre Jesus começa a dar para a gente entendimento, dizendo para nós: eu sou sempre o certo. Sempre serei eu o Senhor. Talvez a gente chega na igreja pedindo e mandando um monte de coisa. Mãe? A gente chega pedindo um monte de coisa. Hoje a gente já deve ter pedido. Aí reza, aí manda em Jesus, faz isso, Senhor, faz aquilo. Aí ele vem e fala para a gente: calma, eu sou o Senhor. Eu queria te pedir umas coisas também. Não é diferente? Agora eu começo a ouvir ele. Não é eu que vou chegar aqui mandando ele. Ah, eu quero cuidar da minha família, eu da minha casa, eu da isso, eu da aquilo. Agora eu chego, sento, quando eu silencio, ele começa a falar: eu quero agora que você vai ouvir. Queria dar um jeitinho. Eu queria passar mais tempo contigo na adoração. Eu queria que você me visitasse mais. Eu queria participar mais das suas decisões. Eu queria te ajudar a ser mais meu Senhor. Eu queria te ajudar. Se fosse mais de mim, Jesus falou, né? Trazendo a mulher, né? Versículo 1 e 2 falou assim: justificado pela fé, temos a paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, só Ele, não? Por Ele é que tivemos acesso a essa graça na qual a gente está firme. Foi através dele, gente, que a gente teve essa graça de estar aqui hoje. Não foi que não nos tornamos melhores, não, por essa decisão. Foi uma decisão que Ele ajudou a gente a tomar. Ele atraiu a gente para cá. Foi uma decisão que Jesus ajudou a gente a tomar. Estar firmes nele, basta Deus. Ele é quem tomou a decisão. E gente, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, ele conseguiu fazer isso para a gente. E as coisas não ficam bem quando a gente se esquece disso. Vamos repetir? As coisas não ficam bem quando a gente se esquece disso. A gente foi embora hoje. Se esquecer disso, a gente se afasta do céu fácil. É uma. Se a gente sai daqui hoje, não passa bem direitinho. Aí esquece. Toda vez que a gente se esquece, deixa para lá, a vida descamba, vai por água abaixo. Nossa! E o arrependimento dá, quando dá tempo de arrepender, a gente que vai no acidente, um grave, por aí vai. Quando dá tempo, não. Então, a vida descamba quando a gente vai longe disso. Pega um salmo que é interessante. Pega aí na sua Bíblia. Salmo 26. Ninguém dorme, né? Já que alguém dormir, lembra? Nunca vi. Mostra sempre que eu conheço aqui nessa ainda. Salmo 26. Se você dormir, não tem problema. A culpa é do pregador se você dormir. Então, tire todo o peso aí da sua consciência e fique tranquilo. Ai, eu dormi, o rapaz estava pregando. Não é culpa sua, não. Salmo 26. Apenas um versículo para ajudar a gente a entender esse tema. Para ajudar a gente a rezar daqui a pouco juntos lá. Salmo 26. O que o salmista fala para nós no versículo 4. Salmo 26, versículo 4. Ele fala o tema da nossa pregação aí nesse versículo. O que está escrito? Uma só coisa peço ao Senhor, eu peço incessantemente habitar na casa do Senhor. Para quê? Para admirar a beleza do Senhor e contemplar. Esse versículo 4 é para nós. Versículo 4, você não vai esquecer mais. Hoje à noite, quando você for rezar, volta lá. Salmo 26, versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor, incessantemente eu peço, estar na presença dele. Desculpa falar de novo, mas brigando, correndo lá fora hoje, pulando, longe de Deus, tem como experimentar
não depende de quem está ordenando, liderando, conduzindo. Olha que legal. Nossa renda, morou, foi morar na Brasília, foi morar em Minas. Chegou lá de Deus ao céu, se convive com amor, com todo mundo. Foi morar no céu, onde se afastou, resolveu começar lá em São Paulo, no início ao centro. Aí tudo foi. Não? Essa é a partida. O segredo da nossa vida abençoada, o segredo de uma vida bem-aventurada, né? As nossas escolhas, o nosso relacionamento, né? O importante é que seja assim. Jesus na minha frente da nossa história. À frente da nossa história. Em tudo, mais do que a gente está vindo para cá esses dias, vamos passar esses dias todos aqui, né? Quem pretende vir os dias todos de carnaval e participar aqui? Tem gente que já está decidido, né? Eu estou determinado. É só de parar e se recolher, já ajuda, né? A gente falava no início. E mais ainda, se a mensagem é Jesus Cristo, mais ainda, se a mensagem é Ele, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, mais ainda. Faremos isso em muitos lugares, amanhã temos que estar, né? Eu não tenho hoje eu trabalho, mas amanhã eu tenho que estar lá no Rio de Janeiro, e a mensagem é mesmo. Amanhã vai levar para pregar lá, e não tem nada para falar, né? Vai levar a canção nova, vai estar lá com a gente amanhã, no Rio de Janeiro. A mensagem é mesmo. Jesus, gente. Que vida é essa, né? Distante. Se deixar a pessoa volta no carro, mas não vive, né? Pendurado no carro. Ela está bem dentro, uma fechada no outro. A gente não vive o centro da mensagem central. Isso é fácil, né? O ruim é que a nossa vida, possível, é cheia de altos e baixos. Ah, Jesus, eu saio daqui, eu já começo. Eu tenho facilidade de explodir com o outro. Quem é que está aqui hoje que tem essa facilidade? E rapidinho do nada explode. A gente fala para ver o outro, né? Sai daqui, mas já sai. Tinha uma irmã que acordava 11 horas. Ninguém queria acordar ela 11 horas. Com medo. Tem gente que está até medo da gente ir lá acordar. Fala, mãe, são 6 irmãos, não é nada outra. Pede outro, né? 11 horas. Que a pessoa já acorda como? Explosivo. Tem gente que está aqui hoje fazendo retiro, participando com a gente, partilhando, mas está tentando mudar, porque está lá muito tremendo, é difícil aprender. Tem gente que está aqui hoje, que quando olha de manhã, o espírito já olha para o cara feio. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tem gente que já acorda. Tem ou não tem? E ela nem sabe explicar aquilo que está acontecendo. Ela não quer nem saber. Ela vai viver daquele jeito. E quem estiver perto dela, que se prepare. Tem gente que tem vizinhos assim. Na rua dela é assim. É difícil para ela ser de Jesus Cristo e ser cristã, porque ela vai ter que superar, suportar. Tem gente que tem dificuldade no relacionamento, e isso é a maior parte da nossa vida, e aquela igreja também. Conviver com o ser humano é complicado, é difícil, mas foi uma decisão nossa, foi uma escolha nossa. Eu quero viver a vida em Jesus Cristo, né? Fizemos escolhas, fizemos experiências, muitos de nós aqui, várias vezes, vários tipos de experiências. Difíceis, complicadas. Tem gente que tira mesmo a nossa paciência. Então, fazer uma pergunta rápida. Levanta o braço, quem tem paciência? Rapidinho, só para a gente saber daqui. Quem tem paciência? Levanta o braço. 1, 2, 3, 5, 10. Vamos convidar na parte da tarde esses 5 para dar um curso para a gente. Porque é difícil demais, gente. Ter paciência, eu vou pegar, tem 5 aqui, tá bom demais, né? Esses 5 que nos ajudem. Tomara que esses 5
viver. Porque com o outro eu sou tão explosivo, muito implacável como ele é. Nossa. Eu vivo pedindo a Deus que perdoe os meus pecados. Está vendo que é Jesus no centro? Não é só uma oração, né? Está sentado, direito. Eu oro, né? Fala para a pessoa de fé e voltou aos céus, reinando, soberano. Mas aqui dentro, né? Ele passa a fazer parte da minha vida, né? Então todas as coisas voltam a ter ordem na minha vida, tudo se ordena, tudo começa a tomar direção e sentido, se Jesus é o Senhor. Essa é a mensagem dessa manhã. E não sou eu que vou fazer isso. Ele já é. Eu preciso colocar no você. Não depende da gente, não, né? Ele já é. Demos um exemplo, né? Mas Jesus, como é que eu faço quando as coisas saem da minha? Agora a nossa dicas, né? Nossa partida. Como é que eu vou fazer agora? Quando as coisas começarem a sair do meu controle. Eu saio aqui e não depende tanto de mim, ok? Eu saio aqui e do nada já começa. Senhor, começa os ataques. Aí o pessoal com o carro ali já vai em cima de mim. Rápido. Do nada, sair daqui do portão para mim. Muitas vezes as pessoas vão sair fugindo do nosso controle. Eu falei da parte nossa, mas agora o que depende do mundo. O mundo vai investir contra. Vai fazer de tudo. Não? Quando a gente vive por aí, ó, fora da realidade, permite que a vida fique o que vier. O que acontecer é vontade de Deus. Não. Se eu vou dando brecha, se eu vou dando oportunidade para o mal que eu entrar, Deus vai me permitir. Não é a vontade dele, tem a permissão. Ele vai permitir. Se está precisando de paciência, se está pedindo paciência, ele vai te dar provas de paciência, é ou não? Só 5 que eu não vou passar pela prova da paciência. Está estranho tudo. Inclusive o pregador vai passar, está pedindo, se eu for mais paciência. A ideia tá bom. Já sai ali, já começa a prova. O cara vem com a bicicleta. O cara vem com a bicicleta, você não vai o dedo. Desculpa. Não é que eu pedi. Não é assim? É na vida dele. Imagina se hoje daquele não vou voltar o carro passando a bicicleta de novo. Obrigado, querido. Morei ali 10 anos. Eu peço desculpa, não é assim? Você já sabe, gente. Você sente cheirinho da fumaça do barulho, né? Você já sente. Você não está no lugar de disperso, você está vigiar é isso, você sabe. Fumaça do barulho. Não entra indo lá para baixo. Imagina, né? A gente lá para baixo tem que passar no meio do cordão da bicicleta que era aqui. Bola preta e bola que era dentro. Eu tinha que passar no meio, porque eu estava indo para Retiro do Carnaval. A gente está indo
aqui hoje. Prepara aí o teu coração. Respira fundo. Diga graças a Deus. E fala assim, conta comigo, Jesus. Gente, nós seremos as pessoas que vão deixar esse bairro incomodado. Nós seremos essas pessoas. As igrejinhas em volta incomodadas. Meu Deus do céu, o pessoal vai demais. Tem uns católicos ali que são diferentes. São diferenciados. O próprio diabo vai ficar incomodado em ver. Estamos aqui ousados, atrevidos desse jeito. Não? Qual o segredo? Viver como se Jesus fosse 100% porque Ele é. Qual o segredo? Viver como se Jesus fosse o centro, porque na verdade não depende da gente, Ele é o centro. Graças a Deus. Não? Temos um Deus que é o centro aí de nossa vida. Constantemente corrigindo a nossa rota. Como é que é o GPS? Ih, deu ruim lá, não estou conseguindo chegar nessa. Recalculando. Ele é o centro. Constantemente o que vai ter que fazer? Ih, está vindo para lá. Ih, estou perdido. Mas o moço perdeu ali, estava aí chegando aí. GPS deu ruim lá, de novo, reconectar, recalcular o centro é Jesus Cristo. Minha vida vai ter que ser isso, constantemente, né? Fazer e desfazer, fazer, pensar e repensar. Né? Por fim, Efésios 3, para a gente rezar. Efésios, capítulo 3, para a gente rezar. Se não tocar para a gente cantar aí, vai pensando, deixa Deus te inspirar. Efésios, capítulo 3, para a gente fechar esse momento, para a nossa oração. Efésios 3, 18 e 19. Fala do relacionamento da gente com Jesus Cristo. Para a gente fechar esse momento. Para a gente tirar daí também o ensinamento. Quando a gente botou o nome do nosso filho de Davi Miguel, a gente pensou nisso. Davi buscava a presença de Deus. Ele sabia que ele teria poder, autoridade, se estivesse na presença. Essa palavra é o segredo da vida de Davi. E colocamos Davi Miguel. Ele faz questão de falar. Chamar ele de outra coisa, o nome da Davi Miguel. Não é para fazer, parece bem engraçado, né? Davi Miguel. Alguém que busca a presença. Que sabe que o segredo está ali, que a força, que a autoridade espiritual não está no Dionísio, está na presença de Deus, na vida do Dionísio. Aí sim, a presença. Não? Efésios 3, 18 e 19. O que diz? Só esses dois versículos. Largura, comprimento, altura, profundidade. Isto é, que desafia todo o conhecimento. Essas quatro palavras que estão ali, não? A largura, que alcança todos. Não? O comprimento atravessa todo o tempo. Mensagem que valeu para os nossos pais lá atrás e que vale futuramente para todos que vierem, vale para a gente. Obrigado. Deixa eu ver, tá? A altura. Embora a gente não valha nada, ele nos eleva a Deus. Nos eleva a Deus, a altura. E a profundidade desce até a nossa miséria. Olha que profundo. A profundidade desce até a nossa miséria. A largura, não? Qual é? Versículo 18, né? Ou seja, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo. Alcança todos. Qual é o outro? Atravessa o tempo. Está falando disso hoje, no próximo carnaval, pode falar que é novidade de novo. Atravessa o tempo. Não está preso ao tempo. 2026, ano passado, ano que vem, está
desce até a nossa miséria. Tem a gente que muitas vezes somos a pessoa difícil lá em casa. Tem gente que é a pessoa difícil em casa. Está aqui hoje, graças a Deus. Né? Graças a Deus, está aqui hoje. Tem gente que, a pessoa implicante, às vezes, de casa está aqui hoje. Vamos dizer que a gente ri, vamos dizer por quê? A pessoa implicante está aqui hoje. Não, eu disse, graças a Deus, eu disse para aquele retiro. Da minha família está toda lá. Graças a Deus. Enfim, se for retiro fechado, então a pessoa vai ficar 3 dias para fazer a festa. A gente que liga querendo pagar mais um dia, vamos pagar mais um dia aí, a pessoa ficar mais a segunda-feira, sempre, sábado, domingo, segunda. Longe. E às vezes a pessoa que está na igreja, que está na caminhada, é a pessoa importante, difícil, com personalidade, com temperamento, e com outra pregação. Precisa se trabalhar, precisa se curar. Que é a pessoa que teve o nome de Jesus, mas ainda encontra dificuldade para mudar. Talvez Paulo passou isso. Falando de Paulo aí no início, talvez ele passou. Ele falava de um espinho na carne. Talvez ele tenha tido algo difícil na própria vida, na própria família, que, nossa, eu estou na caminhada, estou com Jesus Cristo. Mas que difícil para mim vencer isso, vencer aquilo. Um espinho na carne. Algo que é difícil para mim mudar o meu temperamento, a minha personalidade, o meu caráter. Nossa, meu Deus do céu, estou na caminhada já há tantos anos, ordenando não sei o quê. Mas, cara, como eu mesmo encontro dificuldade para mudar isso, para ser diferente. Nossa, o nome de Jesus é meu Senhor, é o centro da minha vida, mas como eu estou longe dos pensamentos de Cristo, da vontade dele, nossa, ele agiria assim como eu acho. Será que não sinto mesmo? Como é que ele agiria no meu lugar? Pergunta aí para essa bênção, né? Ajuda ela a acordar, pergunta para ela, como é que Jesus agiria aí no nosso lugar? Pergunta para essa bênção. O rapaz que está filmando aqui, está gravando tudo, né? O jovem que está ali atento. Como é que Jesus agiria, né? Na hora que a gente age, é explosivo. Como é que Jesus agiria na nossa vez, no nosso lugar? Não? Se fosse ele tomar as decisões em nós, nossa, o mundo seria completamente diferente. Não? Todo mundo ia querer participar da igreja, todo mundo ia querer participar do momento. Nossa, aqui o pessoal lá. Pessoal diferente. Que lugar? Nossa, chega da igreja, chega diferente. Vamos lá. Quero conhecer. Está vendo? As pessoas iam ficar apaixonadas. Né? Então, eu fico encerrando para rezar. Buscar ele. Não sei se você sabe. Buscar ele. Ele é tudo. Olha a mensagem final. Buscar ele. Ele é tudo. Glória a Jesus. A gente canta isso no livro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele é tudo. Busca ele. Ele salva. Ele dá as coisas. Ele é o centro da nossa adoração. Vai ter adoração hoje? Ele é o centro da nossa adoração. Com ele vale a pena ficar ali. Com ele a gente passa ali. Olha, eu vi que eu estou botando gato lá fora. Não sei por que ele gato, ele vai querer levar. E ele vai voltar. Para encerrar, Jesus vai voltar. E vale a pena, não? Tudo isso que a gente faz por ele, para ele, nele, vai tomar sentido quando ele voltar. A gente vai falar, poxa, eu falava tanto desse cara. Não? Nossa, quando eu pensava nele, quando eu adorava ele, quando ele voltou. Toma todo sentido, dá toda a direção da presença. Não vou pedir para fechar os olhos para rezar, senão a gente vai dormir. Tá? Mas fique numa posição que te ajude a rezar. De maneira pessoal. Tá bom? Isso é uma posição que te ajuda a rezar. Fala, fecha os olhos, meu Deus, depois para acordar. Fique numa posição que te ajude a rezar. Do jeito que você quiser. Ou sentado de modo confortável, ou de olhos fechados, ou em pé, ou ajoelhado, fica à vontade para rezar. Eu sei Deus agora. Chegou no final, tem como. Fomos confrontados pelo Espírito Santo a entender mais um pouquinho do nosso relacionamento com o Centro, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, me ajuda.
o Senhor no lugar devido, no trono da minha vida. Porque no meu coração, aqui dentro de mim, tem uns desequilíbrios, Senhor, tem coisa que está fora do lugar. Põe ordem aqui dentro de mim. Organiza, Senhor, os pensamentos, os sentimentos. Ajuda a ser mais de Deus. Fala com as suas palavras. Me ajuda a ser mais de Deus. A trazer aqui dentro de mim os sentimentos de Jesus Cristo. Me ajuda a tomar as decisões pensando como Jesus Cristo pensava e pensa. Me ajuda, Senhor, na hora de decidir, na hora de dar um passo novo na fé, dar um passo decidido, dar um passo firme na tua direção. Não deixe que eu vacile, não deixe que eu vá por aí de altos e baixos, oscilando, não, Senhor, mas que eu ponha ordem e tenha decisões claras, de acordo com o teu coração, Jesus. O mundo precisa de pessoas que decidam de acordo com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Me ajuda a decidir assim na minha vida. Me ajuda a buscar assim pela santidade, pelo equilíbrio, pelas coisas acertadas. Põe ordem na minha vida, Senhor. Seja o Senhor o centro das minhas decisões, da minha adoração, do meu pensar, do meu falar, do meu agir. Me ajuda a ser mais de Deus. Me ajuda a te buscar mais na oração, na intimidade contigo, no relacionamento contigo. E como o salmista disse para nós lá no versículo 4, que o Senhor seja o centro de tudo. Que eu busque a tua presença em tudo. A tua presença. Obrigado por hoje. Obrigado por esse primeiro dia de retiro, de recolhimento, de oração. Me ajuda a ver nos irmãos também a tua presença. Me ajuda a levar para os meus irmãos também a tua presença. Em tudo. Aonde quer que eu vá, todos que tiverem contato comigo, experimentem Jesus Cristo vivo, nosso Senhor. Todos que tiverem contato comigo, principalmente durante esses dias, quem tiver contato comigo vai experimentar a tua presença. Em tudo. No meu abraço, no meu sorriso, nas brincadeiras que eu fizer, em tudo, no meu falar, no meu silêncio, em tudo as pessoas experimentam. Jesus Cristo está vivo e é o Senhor.